Fala galera, meu nome é Solano Nunes e você está no podcast Sexta de Três. Hoje eu tô aqui com o Bernardo. E aí, Bernardo? E aí, Solano, e aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre lendas do basquete que não podem ser esquecidas. Jogadores que marcaram suas épocas ou que marcaram a história, mas que estão sendo esquecidas ao longo do tempo. E então, posso começar, Bernardo? Pode, só acho que primeiro vamos dar todos os nomes pro pessoal, para eles já irem, saberem se já conhecem algum ou não. Aham. Provavelmente alguns vão lembrar, já devem ter ouvido falar, mas não lembrem alguns feitos ou coisas mais específicas. Cada um de nós preparou três. Então, os que eu preparei foi o James Worthy, Elgin Baylor e o Wilkes. E tu, No Bernardo? caso eu preparei quatro, que foram o Gail Godrich, Sidney Moncrief, Kenny Sailors e George Mikan. E aí, você me Beleza. deu quatro. Ah, não, não, eu preparei quatro também. O outro que eu não anotei é porque eu já sei bastante, porque tem um vídeo novo ali no canal. Vai estar na descrição do podcast, guys. Eu vou começar com o Jerry West, que é um jogador com a sua camisa aposentada, jogou sua vida inteira no Los Angeles Lakers. Ele é bem engraçado que ele foi um jogador revolucionário, que na época dele não existia linha de três e ele arremessava atrás da linha de três, inexistente, então ele arremessava mais longe do que a própria linha de três. Ele era chamado de Mister Outside justamente por causa disso. Ele também era chamado de Mister Clutch, porque ele era um jogador muito eficiente no clutch time, que é os 5 minutos finais que podem mudar pode mudar a partida inteira. E ele era muito decisivo, e ele tinha uma eficiência muito grande em arremessos de quadra. E isso caracteriza ele tem características de jogadores top 10 melhores da história. Mas é engraçado que ninguém nunca lembra dele para botar, porque ele só ganhou um título na carreira. Só que ele só ganhou esse um título porque ele estava jogando no Lakers na época da dinastia do Bill Russell, sabe? Então, realmente não tinha. O time do Bill Russell era muito superior ao do Lakers. E também outra coisa que pesa muito na balança do Jerry West é que ele é o único MVP das finais que não ganhou as finais. Então, isso já mostra o calibre do cara. E ele foi um jogador que era muito, muito bom e muito amado pelas pessoas. Tipo, tem histórias que depois da 10ª vez que o Bill Russell tava ganhando com o Celtics contra o Lakers, o Bill Russell ia lá, abraçava o West e dizia, bah, cara, jogou muito bem, na próxima tu ganha. Ele chegava quase pedindo desculpas por estar ganhando de novo. Todo mundo tava com uma comoção, a NBA tava com uma comoção para que ele ganhasse. E daí, quando ele ganhou, foi uma coisa incrível e tal. Foi um acontecimento da NBA muito maior do que outros títulos, assim. Porque ele realmente marcou a época, mas a única coisa é que ele não tava conseguindo ganhar um título, né? Então, esse é mais ou menos um resumo de quem é Jerry West. Se vocês quiserem saber mais, o link está na descrição para o vídeo. E é o segundo episódio do Quem é, né? E tu, Bernardo, fala aí um que tu preparou. Bom, então eu vou começar pelo Gail Godrich, que ele nasceu no dia 23 de abril de 1943, em Los Angeles. Atualmente ele tem 72 anos. E apesar de muitos acreditarem que o Goldrich ele era muito baixo e um jogador frágil, através da perseverança dele e da disciplina, ele provou que ele poderia jogar o basquete tão bem quanto os outros colegas de equipe dele. Ele foi apelidado de Stump, que significa mais ou menos atarracado. Esse apelido foi dado pelo companheiro de equipe dele, o Elgin Baylor, por causa da altura dele, só por causa disso. Em 1968, os Lakers perderam o Goldrich por Phoenix Suns no draft de expansão, e ele rapidamente se tornou a estrela do time, sendo o favorito entre os fãs do Suns. E como titular na primeira vez da sua carreira na NBA,
foi no ano de 1968 até o ano de 1969. E ele fez cerca de 23, uma média de 23,8 pontos por jogo, e foi o sexto na liga em pontuação e liderou o time na mesma. Ele surpreendeu os críticos, que consideravam ele como um arremessador ruim, ficando em sétimo lugar em assistências, com 6,4 pontos por jogo, assistências por jogo, e ele foi selecionado para jogar no Jogo das Estrelas da NBA em 1969. E na temporada de 1969 para 1970, ele fez 20 pontos por jogo e 7,5 assistências. Só para complementar uma coisa do Jerry West, é que aquilo que eu falei foi só a carreira dele como jogador, mas eu acho que realmente a coisa que deve ser muito mais lembrada que a carreira dele como jogador é a carreira dele como na parte de organização das franquias, né? Porque, para ter uma ideia, ele ganhou um título como jogador. Mas daí, quando ele se aposentou, ele convenceu o general manager do Lakers para trazer o Magic Johnson. E daí, com o Magic Johnson, foi formado o Showtime Lakers, que ganharam 5 títulos. Depois do Showtime Lakers, ele convenceu o Shaquille O'Neal aí pro Lakers e fez a troca, já como general manager, ele fez a troca que no draft que trouxe o Kobe Bryant pro time. Então, o Kobe e o Shaq trouxeram mais 3 títulos à franquia. E depois disso, o Kobe ainda trouxe mais 2 títulos à franquia. Então ele participou de 11 títulos, sabe? Então ele foi realmente um cara gigante no Lakers, sem falar que quando ele saiu do Lakers em 2003 e ele foi dele meio que deu uma aposentada por um tempo e depois ele foi pro Golden State Warriors, onde lá ganhou mais 3 títulos. Então, assim, ele foi um baita de um funcionário, né, da NBA. Foi o melhor funcionário da história da NBA. Outro que eu preparei foi um que o Bernardo citou, que é o Elgin Baylor, que foi draftado em 1958 e jogou pelo Minneapolis Lakers. Depois ele estava ainda na transição do Minneapolis para o Los Angeles Lakers, né? Houve essa troca e tal. Ele fez dupla com o Jerry West, né, que foi um dos embaixadores dos direitos civis negros, junto com o Bill Russell e posteriormente junto com o Kareem Abdul-Jabbar. E ele fez isso numa época de tensão racial, né? Ele era uma das estrelas, uma das principais estrelas da NBA, junto com o Wilt Chamberlain e o Bill Russell. E o engraçado é que nessa época os jogadores de basquete não eram tão bem pagos assim, né? Então ele era tipo o pai do Chris, ele tinha 3 empregos. Ele jogava basquete, ele ajudava em obras e era ainda um soldado. Ele era o pai do Chris, basicamente, ele tinha 3 empregos. E daí então, tanto que várias vezes ele perdia muitos dos treinos com o time por causa desses trabalhos. E o engraçado é que mesmo assim ele continuava sendo um baita de um jogador hiper dominante, tanto que o apelido dele era Mr. Inside. E junto com o Jerry West, ele era o Mr. Inside e o Jerry West Mr. Outside. Então eles se complementavam muito. Ele também popularizou o finger roll, que é uma jogada no basquete, e ele era muito explosivo, né? E tanto que uma das finais contra o Celtics, ele marcou 61 pontos numa final, entendeu? Então, isso foi bastante coisa. Ele participou de 12 All-Star Games e ele é um Hall da Fama. E ele se aposentou em 1971. Ele é um líder, ele é um ícone do Lakers, né? Que teve a sua camisa aposentada e, inclusive, que nem o Jerry West, tem uma estátua na frente lá no Staples Center, junto com o Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, entendeu? Junto com o Shaquille O'Neal, junto com estrelas, né? Ele foi uma estrela que eu sinto que está sendo esquecida. Tanto que quando eu pesquisei para me preparar para o podcast, pesquisei todos os nomes que eu encontrei, eu pesquisei todos no YouTube e não tinha quase nenhum vídeo desses caras. Então eu acho que, principalmente o Elgin Baylor, eu acho que é um cara que a gente não pode esquecer. O problema dele, junto com o Jerry West, é que ele jogou numa época onde tinha muitas estrelas em ascensão
onde tinha a dinastia do Bill Russell e onde tinha um dos maiores pivôs e mais dominantes pivôs da história, que é o Will Chamberlain, que fez 100 pontos e tarará. Então, eles ficaram meio abafados, né, por causa desse tempo. Então, agora eu vou falar sobre o Sidney Moncrief. Ele nasceu no dia 21 de setembro de 1957 e ele atuou como jogador no basquete universitário da NCAA, que inclusive a gente pode fazer um vídeo explicando o que que é NCAA. Mas enfim, ele jogou na NCAA de 1975 até 1979 pela Universidade de Arkansas, que levou eles à Final Four de 1978. O Sidney, ele foi apelidado de Sid the Squid, Sir Sid e El Cid. Ele jogou em 11 temporadas da National Basketball Association, mais conhecida como NBA, incluindo 10 temporadas pelo Milwaukee Bucks, e ele foi 5 vezes para a NBA All-Star Game. Ele ganhou os 2 primeiros prêmios de jogador defensivo da NBA, que foram em 1983 e 1984. E ele foi eleito para o Hall da Fama do Naismith Memorial Basketball em 1919. Em 2019, perdão. Pô, o cara era velho, 1919. 1919. Sendo que Tá, ele nasceu em 1957. Sim, ele voltou no tempo. Ele é o famoso caso de volta no tempo. Tá, agora eu vou falar do James Worthy, que é outro jogador muito importante do Lakers. Tu vê que eu encontrei bastante jogador do Lakers, porque o Lakers é uma máquina de fazer jogadores históricos que são esquecidos. Olha só que beleza. O James Worthy entrou na NBA pelo draft de 1982. Não é tão idoso assim. Ele teve a sua camisa 42 aposentada no Lakers. Ele era um ala. Ele foi 3 vezes campeão da NBA, 7 vezes All-Star, 2 vezes All-NBA First Team, e ele também foi um Final MVP. Ele jogou no Showtime Lakers, né, junto com o Magic Johnson e Kareem, e era um jogador que fazia o básico, mas um básico muito bem feito. E às vezes a gente não precisa sempre ter no time um jogador que faça a coisa mais excepcional do mundo. Às vezes a gente precisa de um jogador que passe, que pontue e que seja efetivo, o que era o caso do James Worthy. As médias da carreira dele são de 17,6 pontos, 5,1 rebotes e 3 assistências, com 52,1% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Então, ele era um cara muito eficiente e que fazia o básico e que estava no meio de um monte de estrelas e Hall da Fama junto com ele. Então, ele não precisava fazer o excepcional, ele não precisava ser um baita num armador como o Magic era, ele não precisava ser um pivô hiperdominante como o Kareem era. Ele precisava ser um complemento a eles, o que ele foi muito bem, ele era um ótimo complemento para o time. E então ele não marcou também esses jogadores. A maior característica desses jogadores que a gente pegou é que eles ficaram aparecendo numa época onde tinha outras grandes estrelas, mas mesmo assim eles foram muito eficientes e muito importantes para a história das carreiras, né, para a história dos times deles, tanto que o James Worthy tem a camisa aposentada. Então eu gostei de trazer, eu gosto desse cara, eu gostei de trazer ele porque ele é um cara que ele foi muito importante para a vitória, mas é engraçado que poucas pessoas citam ele na questão quando a gente vai falar do Showtime. As pessoas normalmente focam mais no Magic Johnson e no Kareem Abdul-Jabbar. Então eu acho muito importante trazer ele para a discussão. Mini sopa. Minnesota. Ai. Tá, agora eu vou falar sobre o Jamal Wilkes, que também foi um jogador, também foi um jogador muito importante na era Showtime, mas antes ele chegar lá, ele jogou no Warriors, ele entrou no Warriors como novato, né? E teve um expressivo impacto, assim, instantâneo no momento que ele começou a jogar lá. E ele ganhou como novato, ele já ganhou o título da NBA em 1975.
e ele também foi o calouro do ano. Então ele já fez um impacto imediato no momento que ele entrou no time. E depois de 3 temporadas no Warriors, ele assinou com o Los Angeles Lakers, de Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, que é o Showtime Lakers. Outro personagem muito importante, mas que as pessoas às vezes esquecem de citar ele. Tanto que nas finais de 1980, que a gente também tem um vídeo aqui no canal, vou botar tudo na descrição. Ele foi muito importante junto com o Magic. Ele teve uma atuação de 26 pontos também. E as pessoas esquecem de citar isso. Então, ele foi um jogador que realmente marcou e realmente complementou muito bem junto com o James Worthy. Ele complementou muito bem esse Showtime Lakers. Então, tu vê como esse Showtime ele acumulou talentos, né? Mas, como sempre, os melhores sempre se destacam, que foi o Kareem Abdul-Jabbar e o Magic Johnson. Nos Lakers ele ganhou os títulos em 1980 e em 1982. E ele tava no time, mas ele não pôde participar da vitória de 1975 porque ele estava lesionado. Então, ele é outro jogador do Showtime que deve ser lembrado. E é isso. Então, agora eu vou falar sobre o George Mikan, ou George Lawrence Mikan Jr. Ele nasceu no dia 18 de junho de 1924 e ele morreu no dia 1º de junho de 2005. Ele também foi apelidado de Mister Basketball e ele foi um jogador do Chicago American Bears, da National Basketball League, NBL, e do Minneapolis Lakers, que vocês já bem conhecem, pelo BAA, e na NBA. Ele era um jogador de porte físico grande, ele tinha 2,8 metros e ele pesava 111 quilos. E ele foi um dos pioneiros do basquetebol, inovando o esporte nas táticas como rebote, bloqueio, tudo isso jogando como pivô. O Mikan acumulou muito sucesso na sua carreira de jogador. Ele venceu 7 NBL, BAA e NBA. E além disso, ele ganhou o prêmio da NBA de Most Valuable Player Awards, ou o MVP da NBA. Ele conseguiu por diversas vezes entrar no All-Star. E na sua carreira, ele foi um dos fundadores do American Basketball Association, a ABA, servindo como comissionário na liga e também sendo vital para a formação do Minnesota Timberwolves. E é basicamente isso. Então, agora eu vou falar sobre o Kenny Sailors, que nasceu no dia 14 de janeiro de 1921, e ele media somente 1,78 m. Então, o Sailors iniciou sua carreira no basquete no estado de Wyoming, atuando no high school da cidade de Laramie entre 1935 e 1939, onde ele acabou conseguindo uma bolsa para jogar pela Universidade de Wyoming. E ele acabou sendo campeão e MVP da NCAA em 1943. Além da equipe ter sido a primeira da história do basquete universitário a anotar 100 pontos em uma partida, e Sailors ter sido considerado o melhor jogador universitário do país por votação unânime. O Sailors era multiesportista na universidade, mas o técnico de basquete da época o influenciou bastante na escolha pela bola laranja. O jogador teve tanto destaque atuando pela Universidade de Wyoming, que foi convidado pela Universidade de Utah, uma das melhores do país na época, na liga universitária, para ele jogar nela. E ele conseguiu ser, inclusive, campeão na NCAA em 1944. Mas o atleta acabou não permanecendo próximo da sua família nesse meio tempo. Ele foi um dos grandes nomes da história da Universidade de Wyoming, tendo sua camisa 4 aposentada e sendo considerado o maior jogador da história do time. E a sua carreira no basquete profissional, ele começou atuando na BAA, Basketball Association of America, pelo extinto Cleveland Rebels, na temporada de 1946 para 1947, sendo o jogador com mais presença na temporada regular da equipe, de 60 jogos. Além de liderar o time em assistências, com 2,3 assistências por jogo. A melhor temporada dele foi de 1949 até 1950, onde ele atuava pelo extinto Denver Nuggets, que não é o time Denver Nuggets da NBA, era o Denver Nuggets da BAA.
Apesar do nome da franquia atual, a franquia citada, da BAA, só atuou em uma temporada e não tem nenhum dado estatístico herdado pelo time de Jokic e companhia. Porém, a sua equipe foi a pior da liga, terminando com 15 vitórias e 51 derrotas na temporada regular. É bem ruim. Ele também atuou até a temporada de 1950 a 1951 e encerrou sua carreira no Baltimore Bullets, com passagem também pelos Chicago Stags, Philadelphia Warriors, Providence Steamrollers e Boston Celtics. Ele foi o All-Star da NBA na temporada de 1948 a 1949, porém ele não conseguiu conquistar nenhum título e participou dos playoffs em apenas uma das temporadas. Bom, eu tô aqui no final do episódio para fazer a finalização, que porque deu um problema ali na hora de gravar no finalzinho, o negócio não gravou, então, mas eu vou fazer isso aqui é o de menos, né? Bom, eu só queria falar que eu gostei muito de fazer esse episódio, porque ele é um episódio que me fez procurar sobre jogadores antigos e que foram muito importantes para suas franquias. Tanto que a maioria teve suas camisas aposentadas, mas que poucas pessoas lembram de suas habilidades e o que eles fizeram no time. Um exemplo desses é o Jerry West, que inovou a maneira de como se joga basquete, mas poucas pessoas novas, né, lembram do seu legado, né? Então eu quero agradecer o Bernardo, que gravou comigo. E meu nome é Solano Nunes e você esteve escutando o podcast Sexta de Três. Valeu!